Oiê, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje o assunto é super formal, hein? E coisa que você precisa saber. Já pensou sobre o seu regime de bens no casamento? Sabe tudo sobre isso? Não, né? Então estou com uma especialista hoje que vai contar tudo para você. Fique ligadinho no nosso vídeo. E aí, pessoal? Gente, hoje o assunto é daqueles, hein? Você tá vendo que eu tô toda formal, tem até uma colinha aqui, porque realmente falar sobre a parte jurídica do seu casamento é algo que você deve saber, muito importante. E aí, a nossa convidada Isabela chegando. Tudo bem, Isa? Tudo bem, Gi, e você? Tudo bem. Você é advogada, né? Sim, eu sou advogada pós-graduada em Direito do Trabalho, em Direito Processual Civil e Processo do Trabalho. Quanta coisa! E minha noiva, tá? Tudo isso e minha noiva. E eu vou te dizer mais. Eu sou formada também em Direito. Sou pós-graduada em Direito Econômico e Empresarial. E olha onde a Gi tá, né? Fazendo festa. Mas isso é bom, né? Nós Sim, sempre com certeza. sabemos alguma coisa a mais. Tem razão. Tem razão. Muito obrigada por você ter vindo, viu? E o nosso assunto é bem importante, né? Sim, é muito importante, faz toda a diferença. Verdade. Então você que está aí do outro lado, ó, já vai anotando tudo para que a hora que chegar o momento certinho, você já saber tudo que vai acontecer dentro do seu casamento. Então vamos lá. Nós temos 4 tipos de regimes. Isso mesmo. Certo? O ordenamento jurídico brasileiro prevê 4 tipos de regime para as noivinhas. Eba. Vamos começar pelo mais simples, então? A comunhão parcial de bens. Esse foi o que eu casei. É o mais comum? Sim, é o mais comum. Quando a noiva não opta por nenhum outro tipo de regime, esse regime é o adquirido, é o automático. Vamos explicar então um pouquinho mais sobre ele. O que acontece? Tudo que eu tinha no meu nome antes de casada ainda pertence a mim, e tudo que nós conquistamos durante o casamento vai ser dividido. Isso mesmo, na constância do casamento é um patrimônio que ele é comunicável, ele se comunica entre si. Olha lá, as palavras difíceis eu deixo para ela, tá? Vamos ao próximo então, o segundo, comunhão universal de bens. Isso, nesse regime é quando o patrimônio anterior ao casamento e após o casamento se misturam, eles se comunicam, formando um patrimônio comum do casal. Entendi. Então, mesmo que eu já tivesse uma casa, ela vai entrar na separação, né? Que não vai acontecer, mas ela vai entrar... Isso mesmo, Gi. Tá, maravilha. Vai pensando aí, hein? Vai deixando também os comentários das suas dúvidas. A separação total de bens. É quando o patrimônio anterior ao casamento e o patrimônio após o casamento não se comunicam, eles permanecem individualmente com o seu cônjuge. Então eu compro um carro, coloco no meu nome é meu, coloco no nome dele é dele. Isso mesmo, e após o casamento continua cada um com o seu patrimônio. Olha aí, uma outra boa informação para vocês, que tem bastante patrimônio, né? Sim, com certeza. É verdade. E essa separação, ela tem algo específico, né, dos idosos? Sim, é uma súmula que ela prevê a obrigatoriedade nas pessoas maiores de 70 anos e menores de 16 anos. Sabe aquele vozinho que, tipo, perdeu a esposa, faleceu e tal, e aí ele se apaixona por uma mocinha de 18 anos? Aí ele tem o patrimônio da vida inteira dele, né? Sim. E vai casar como? É isso. Isso mesmo. O direito desse avôzinho, ele é resguardado pelo mundo jurídico. Que bom, a família agradece. Ah, mas legal. E a mocinha também, o adolescente, né, 16 anos também. Sim, com certeza. Muito interessante ter esse resguardo aí. Tá ótimo. Estão anotando? Vão deixando os comentários, hein? Vou pedir, tá bom? Agora tem um pouquinho diferente. Conta pra mim esse nome. Participação. Participação final nos aquestos. Ele não é muito utilizado atualmente. Ele foi muito utilizado na época das rainhas, na época medieval. E agora ele não é muito utilizado. Ele consiste em uma forma de separação de bens, que é quando o patrimônio anterior ao casamento e o patrimônio posterior ao casamento são individuais.
Cada cônjuge fica com o seu patrimônio. E só após a dissolução, com o divórcio ou com o óbito, que esse patrimônio adquirido na constância do casamento, ele é partilhado de forma comum. Entendi, bem diferente, né? Então, para vocês que tinham dúvidas aqui, procurem, se quiserem conversar com a Isabela, né? Podem conversar também para tirar esses pequenos detalhes que às vezes você, por exemplo, está do outro lado aí e não entende muito bem dessa parte jurídica. E vamos dizer que a pessoa, Isa, agora uma pergunta, né? Não faça opção por nenhum desses. Chegou lá, tô casando. Ah, vou casar. O que acontece? O cartório já tem uma indicação? Sim, o cartório faz toda essa explicação, né? Não tão detalhada quanto a gente faz essa orientação, mas o cartório ele vai orientar vocês a optarem por um desses tipos de regimes. Uhum. E o mais comum, então, fica a comunhão parcial de bens. Isso mesmo. Legal. Entrando num outro assunto, falando sobre tudo isso, existem os contratos de casamento. Às vezes você não quer fazer o registro, né, do cartório de um casamento, mas você faz um contrato com o seu parceiro ou sua parceira. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Esse contrato ele pode ser registrado no cartório, o valor dele vai ser o valor total dos bens e as cláusulas vão ser estipuladas com o outro cônjuge. E é um acordo, na verdade, né? Não tem cláusulas específicas, não é cláusulas definidas, são cláusulas que vocês acordam um com o outro. Então, a gente pode estar colocando o que praticamente quisermos. Isso mesmo. Legal. Olha, eu vejo muito contrato em união estável, eu vejo muito contrato também em casamentos homoafetivos. Sim, com certeza, é muito usual. Uhum. E aí, falando, né, sobre um contrato, bafo, aí o que aconteceu? Me conta isso, que tem bafo. Esse foi o contrato do Gustavo Lima, que ele foi casado no regime de separação total de bens, porém ele tinha um contrato com a Andressa Suíta, que uma das cláusulas que previa a traição. Se ele traísse ou se ela traísse, iria dividir todo o patrimônio, ele iria voltar para a comunhão parcial de bens. Ai, e ele traiu, né? Foi isso? Olha, gente, presta atenção, né, no que vocês colocam no contrato para não fazer, tá bom? É verdade? Então, você tá gostando das nossas dicas? Curte aqui, compartilhe o conteúdo com quem você conhece e sabe que vai casar e principalmente deixe seu like. Tudo isso faz parte de um retorno para mim aqui para saber que você está gostando e está participando. É muito importante. E passe para mim quais são os novos temas também que você quer que a gente fale, certinho? Eu vou continuar então com a Isa porque ela tem um recado importante, né? Dentro de tudo isso a gente precisa fazer algo. Sim, nós temos que ter atenção quando a noivinha optar pelo regime da separação total de bens, pelo regime da comunhão universal de bens ou pela participação dos aquestos. Antes de dar entrada em toda a papelada, toda a habilitação no cartório de registro civil, nós temos que passar primeiramente no cartório de notas, fazer a escritura do pacto antinupcial. Olha isso, hein? Fiquem ligados nessas dicas, gente, que é tudo super importante. E aí, eu disse que ela é minha noiva, né? Aí vai a pergunta, Isa, você já decidiu qual vai ser o seu regime de bens? Já decidimos, Gi, vamos optar pela comunhão parcial de bens. Legal, foi o que eu casei, né? Sim. É isso mesmo, acho que é o mais comum, mais tranquilo, mas tudo depende de vocês, isso é uma opção do casal mesmo. Então, Isa, eu agradeço a sua visita. Tá? Muito obrigada. Muito obrigada. Ela vai retornar, porque a gente tem mais assunto jurídico para conversar com vocês. E fiquem ligadinhos no nosso canal. Um beijo, até a nossa próxima.